vem a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Ele não precisava falar isso. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo: para de querer encontrar no homem a solução para o teu problema. A solução está em você, se ele habita em você. Mas isso não aconteceu só com Abraão. Lembra de Maria? Em Lucas 1, versículo 27. O anjo começa a aparecer, o Gabriel, não sei se é o Gabriel. O Gabriel chega e fala para ela: salve, bem-aventurada. Eu acho que ela diz ali no versículo que ela estranhou a saudação dele. Ele não falou shalom. Todo mundo falava shalom. O anjo chega com uma fala diferente. Quando você perceber uma fala diferente do Senhor para você, aguarda, confia. E se ele falar, dá o primeiro passo, vai com força. Porque algo extraordinário está para acontecer na terra, na nação, na cidade, no estado, na sua rua, na sua casa, na sua família, a partir de você. E ela fala assim: ué, mas de você nascerá o Salvador, o nome dele se chamará Emanuel, tarará. E ele começa a falar de Yeshua. A primeira coisa que Maria fala é: como que se dará isso? Eu não conheço homem nenhum. Porque ela também achava que as soluções estão no homem. E muitos de nós vivemos isso, buscando aquilo que está em Deus, a gente busca no homem. E é por isso que a igreja erra. É por isso que o Senhor fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do eterno, para que você tenha uma mentalidade de governo, para que você consiga reinar nesse tempo que já está chegando. A gente está estudando isso. Como que você vai governar se você continua esperando no homem aquilo que vem de Deus? Quando é que a gente vai começar a querer ver Deus? Quando é que a gente vai começar a compreender que eu não posso botar todas as minhas expectativas num ser humano? Ah, fulano vai me arrumar um trabalho. E eu falei com o ciclano: não. Se Deus não quiser, não vai, amado. Pode ser até o prefeito, não vai. Mas quando Ele quer, não há nada que possa impedir a vontade dEle de se estabelecer na sua vida. Tira os olhos do homem. Quando o Senhor fala que o reino dos céus é chegado, e Ele fala que a gente precisa sofrer essa transformação na nossa mente, é que a gente precisa compreender que nós precisamos ver Ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória de um reino que será estabelecido, mas que só poderá ser estabelecido quando a nossa mentalidade parar de buscar nos homens a solução que só o Senhor tem. Não coloque a sua esperança naquilo que não vem do alto. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha um salário muito bom. Mas sem perceber, eu achava que era a minha força. Era o que eu fazia que tinha transformado aquilo. E num determinado momento, eu trabalhando, o Senhor falou assim para mim: pede demissão. Oi? Mas eu não tive dúvida nenhuma que era a voz dele. Porque eu sei como ele fala comigo. Cada um de nós sabe, é ou não é? Todos nós sabemos quando é a voz dele. Se você ainda não sabe, busca. Porque ele tem um jeito todo especial de falar com os filhos dele. Igual a gente com nossos filhos. E ele falou: pede demissão. Na hora que ele falou isso, eu comecei a fazer cálculos na minha mente. Eu fiquei: o que
eu vou fazer? Aí imediatamente eu pensei, bom, se é para fazer, eu vou fazer, mas depois eu falo com fulano vai arrumar uma vaga para mim. Eu ainda não tinha compreendido que ele queria que eu não só dissesse que ele era Senhor, mas que ele fosse Senhor verdadeiramente da minha vida. E que em todos esses anos ele era meu Senhor, mas eu não o via como meu provedor. Porque ele só pode ser meu Senhor se ele for meu provedor. Quando alguém te chama para um jantar, a pessoa fala, vamos jantar comigo. A pessoa já disse aonde vai. Te chamou, mas não é você que escolhe. A pessoa que escolheu o lugar. Ela não falou, vamos jantar, você quer ir aonde? Chega lá, num lugar onde vai jantar, a pessoa puxa a cadeira, senta aqui. Você não escolheu o lugar que você ia sentar. E a pessoa chega e, na hora de ver o cadáver, ainda mais se for jantar romântico. E eu acho que isso cabe bem para um jantar romântico. Aí chega, o garçom dá o cardápio para um e para o outro, e ele fala, já escolhi. Por quê? Ele escolheu o lugar, ele escolheu sua cadeira, ele escolheu o que você vai comer, porque ele está pagando a conta. Então, quem paga a conta é o teu Senhor. Ele se tornou Senhor seu naquela hora. Você não decidiu nada, ele decidiu tudo por você. E é assim que o Senhor é. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ele é chamado de Deus. E fez Deus, criou Deus e disse Deus. Mas no capítulo 2, depois que ele montou todo um jardim, formou o homem fora e colocou o homem dentro do jardim, e o homem entrou para colher daquilo que ele não plantou, começa a dizer, e o Senhor Deus, aí aparece a palavra Senhor, por quê? Porque ele é o provedor. Então a gente diz muito que ele é Senhor, mas a gente não deixa ele ser o nosso provedor. Mas ele só se sente Senhor quando ele é teu provedor, senão, é só da boca para fora. Mas a gente não consegue, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso fazer as minhas contas, porque eu preciso, e eu estava assim. E eu vou te dizer, eu já liguei para uma porção de gente, eu desisti. Não me tem faltado nada. E eu falei, Senhor, Tu és meu provedor. Quando você vê que o último copo de arroz está sendo feito, e daqui a pouco, no outro dia, eu falava assim para minha mãe, confia no Senhor. Ela falava assim, o feijão que tem é o que está na panela. Esse copo é o último copo de arroz. E o que a gente vai comer de carne? Eu falei, ovo. Tem ovo? Tinha ovo. Ela falava assim, ovo não é carne. E eu falava, mas é alimento. Eu falava, mãe, confia. O Senhor é o nosso provedor. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. No dia seguinte, ao amanhecer, antes do almoço, chegou uma cesta básica lá em casa. Junto chegou uma cesta de material de limpeza. Porque material de limpeza aí é brabo, né, gente? Acabar o papel higiênico fica difícil. E mais R$100. E a pessoa falou, eu estava indo embora, o Senhor mandou eu voltar e te entregar isso aqui, porque Ele disse que você precisa comprar carne. E quando minha mãe viu aquilo, ela falou assim, não acredito. Eu abracei ela, eu falei, tá vendo como Ele te ama? Olha aí a carne. Falei, Ele é provedor. Ele é provedor. Quando Ele for teu provedor, Ele será o teu Senhor. E aí, a gente fica às vezes orando. Outra coisa que eu descobri agora, para encerrar mesmo. Deixa o que estava anotado aqui para outro dia.
precisa de outra oportunidade, não. Tá, pastor, o senhor fala muito bem. Eu amo muito. Tenho aprendido tanto com esse homem. Aquele outro senhor, barbudo ali atrás, também, gente, os cabeça, né? Os roches. Tem trazido tanto alimento para a gente que a nossa alma está saciada. Se você não se sente alimentado, eu vou te dizer. Ou você está com uma solitária, tem alguma coisa de errado com você. Porque não há como não se sentir com a alma em alegria, jubilando por tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Eu não é prof, agora é prof. Dani. Sabe? O Senhor nos alimenta. Está lá em João. Evangelho de João, maravilhoso. A Dani até leu esses dias, capítulo 14. E um pedacinho do 15. Desculpa, gente, eu estou fungando. E está assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Eu li isso no início, quantos lembram? E ele continua no versículo 13 assim: tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. É só o que a gente tem ouvido. Porque quando você guarda isso, se torna vida dentro de você, você começa a ter a mentalidade de governo que ele tem, para que quando o reino for estabelecido, você seja capaz de reinar. Senão você vai ser súdito. O Senhor está te chamando para reinar. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Que espírito de verdade é esse? Lembra que lá em Isaías, no capítulo 11, o profeta começa a falar dos 7 espíritos, o Espírito do Eterno. E ele fala do Espírito da verdade. Quem é a verdade? Yeshua. E ele disse que ele deixaria o Espírito dele. Porque aquilo que habita no Pai habita nele. Porque ele tem a essência do Eterno. E ele fala: o mundo não pôde receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis. Ele afirmou, ele não perguntou. E aí ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê, gente? Para governar. Para governar. Para governar. Você precisa ter essa mentalidade. Você vai governar. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Vai governar, começa a treinar aqui. Quando o pastor te chamar para trazer uma palavra, aceita, com a cara e a coragem. Porque é um treino. Você vai ter que governar, senão você vai ser súdito. Eu vou estar reinando com ele. E governando. Os rochas, então, nem se fala. Governando, julgando, fazendo, executando. No reino. Hoje, o pastor estava falando, nós somos reis. Como que um rei vai governar desse jeito? Você já viu algum rei assim? E está escrito assim no versículo 16 de João: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Você tem um nome. Nomeou para quê? Um propósito. Como o propósito de Abraão: não pare no meio do caminho por causa das oportunidades. Siga até o teu propósito. E ele disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha agora, a fim de que? Então eu preciso ir, eu preciso dar fruto, os frutos do Espírito, que você já sabe, está lá em Gálatas 5,
Cada um daqueles frutos, amor, bondade, benignidade, longanimidade, que eu acho que é o mais difícil, domínio próprio, não sei. E aí ele fala, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é hoje eu sou boazinha, amanhã eu vou ser ruim para chuchu, não. Hoje eu sou longânima, amanhã, não, já fiz muito por você. É eu, hein? Você não sabe reconhecer nada, nem um agradecimento, nem fala muito obrigado. Para. Longanimidade não é isso. É você fazer, independente do outro te agradecer por isso ou não. E aí Yeshua fala, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele está falando, olha, não é para você ter domínio próprio só hoje, não. Amanhã, e depois, e depois, e depois. Não é para você amar só hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois em qualquer situação. A fim de que, qual é a finalidade? Que o fruto permaneça na sua vida, que a gente seja transformado, a nossa mente seja transformada. Há uma finalidade, há um propósito. Qual é? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ixi. Percebeu que não é só orar? Percebeu que não adianta você se chicotear? Senhor, não vai adiantar. Aí fica, eu fiz tudo e o Senhor não responde. Óbvio. Vai lá em Gálatas e vê qual daqueles frutos não permaneceram. Porque para mim ele aqui está muito claro. Ele fala assim, olha só, você pode pedir tudo a meu Pai. Ele vai te conceder. Se o fruto que eu estou, a semente que eu estou lançando em você, que é Ele próprio, o Espírito dele habita em nós. E Ele se conecta com o nosso espírito para que a gente dê fruto e subjugue a alma. Que são esses sentimentos, essas emoções, essas coisas que ficam querendo crescer e dar vazão para que o nosso corpo manifeste aquilo que ela deseja. E ele fala assim, se esses frutos permanecerem, o que vocês pedirem ao Pai, Ele vai dar. Aí eu comecei a entender por que muitas orações não eram respondidas. E eu achava que é porque eu tinha que orar de joelho. E eu orava sentada. Eu falei, será que tem que orar em pé? Aí eu orava de joelho. E não vai adiantar ter joelho de cabrito, como dizem por aí, se na hora de dar testemunho lá fora, se na hora de manifestar o amor, se na hora de ter domínio próprio, se na hora de não xingar, se na hora de não desejar mal do outro, se na hora de não falar mal do próximo, se na hora de não falar do outro no WhatsApp, se na hora de não ouvir bobagem que o outro está falando e não dizer eu não escuto isso, se na hora que mandarem uma imagem obscena você não olhar, se na hora que você resistir, se na hora que você resistir, se na hora que você resistir. Se você não resistir, os frutos não estão manifestando. Quando eles se manifestam, e cada vez que eles se manifestam, você vai se sentindo um pouquinho melhor. Aí, você vai orar e aquela pessoa vai ser curada. Não adianta pedir o dom. Senhor, eu queria tanto ter o dom da cura. Se você não sabe amar. Não adianta. Senhor, eu queria tanto falar para as águas ficarem retidas nos céus e não descer. Se na hora de ser longânimo você não consegue. Deus quer mudar a nossa mentalidade. E o reino é isso. É mudança de mentalidade. Quando a sua mente muda, seu comportamento acompanha. Não adianta eu ter um comportamento aparente. Ele precisa ser Senhor de verdade. Quando Ele é teu provedor, Ele te provê de tudo, inclusive dos frutos. Então confia. Faz igual a Pedro, dá o primeiro passo. Mas não se preocupa com o vento, não. Ele sempre chama para dar o primeiro passo. Que essa noite seja a noite em que você compreenda e fale, Senhor, eu quero uma transformação na minha mente de tal maneira que eu ore de uma maneira muito simples. E diga, Senhor, gera uma criança nesse ventre, em nome de Jesus. Que eu não precise fazer orações longas, mas que apenas uma palavra do que é necessário seja o suficiente para gerar a verdade. E isso acontecerá quando eu estiver vivendo essa verdade. Amém?